Esse vídeo aqui é para você que já tentou encaixes, moldes e parece que nenhum deles foi certo, nenhum deles coube exatamente você. Como se você tivesse tentando colocar uma pecinha, sabe aqueles brinquedos de criança? Você tentou colocar a pecinha ali no círculo, só que na verdade você está segurando uma pecinha quadrada e você pode tentar, mas não vai entrar. Você já se sentiu assim, desse jeito, alguma vez na sua vida? Eu já e por muitos anos. Eu tenho hoje quase 29 anos, completa agora no mês que vem, e ao longo desses 28 anos eu passei por muita distorção de imagem. E essa distorção na imagem não é de me olhar no espelho e falar assim, nossa, eu tô gorda e eu sou magra, não. É distorção da minha autoimagem, da minha identidade, de quem eu me vejo, de como que eu me reconheço. E ao longo desses 28 anos, o que eu mais perdi foi a minha essência. Na verdade, eu nem sabia qual que era a minha essência. Eu cheguei a tentar me encontrar em moldes e padrões, porque as pessoas estavam fazendo aquilo, ou eu achava legal tal pessoa ser daquele jeito, e eu só não passava filtro nenhum. Era como se fosse um filtro invisível que existia e eu só puxava aquilo pra mim e falava: "Tá bom, vou ser assim também". Por exemplo, tô aqui segurando essa xícara de café à toa, só para fazer um cenário bonito, porque ó, ela não tem nada dentro dela, eu nem bebo café, eu nem gosto de café, para ser bem sincera. Eu amo o cheiro, mas eu não gosto de beber o café, não gosto de chá quente, só gosto de chá gelado. E o que eu bebo quando eu vou num restaurante é água. Eu moro nos Estados Unidos e quando chega lá que ele pergunta alguma coisa que você quer beber, eu só falo water. E todo mundo pede refrigerante, pede às vezes chá gelado e eu gosto de água. Essa é a minha individualidade. Então, por muitos anos eu já tentei me encaixar, já tentei fazer e falar de formas que não me agradava, mas agradava o mundo, agradava aos outros. E é engraçado porque eu tenho memórias, por exemplo. Eu não sei quem daqui sabe, mas eu sou nutricionista e eu não sei quem daqui conhece a Lara Nesteruk. A Lara Nesteruk é uma nutricionista bem conhecida nas redes sociais aqui. E um dos estereótipos dela, assim, que ela ficou tão conhecida, é de falar na lata. E ela, às vezes, parece até um pouco grosseira, porque ela é reta e direta, fala o que pensa, sem entrelinhas. E ela fala de um jeito, assim, num tom mais, não grosseiro, mas um tom mais forte, mais ríspido. E eu lembro, isso foi a gente tá em 2025, isso foi em 2019, por aí. Acho que foi 2019. Eu comecei a postar no meus, eu seguia bastante ela e eu comecei a postar nos meus stories a forma que ela falava. Então, por exemplo, ela ia falar para você comer brócolis no almoço porque tem as vitaminas importantes para o seu intestino, tem bastante fibra. Aí ela falava assim: ai de você se você não comer brócolis, porque senão você não vai conseguir ir no banheiro e aí, né, vai fazer o quê? Tipo, ela falava meio que assim, reto e direto. E aí eu comecei a trazer esse tipo de vocabulário, esse tipo de trejeitos para os meus stories. E nunca vou esquecer, eu vou até ver se eu acho a mensagem e eu coloco aqui no vídeo. Que eu recebi um direct assim, ó, era do meu chefe da empresa que eu trabalhava na época. Tá brava hoje? Ele fez. Aí eu falei assim, cara, ele tá vendo que eu tô falando diferente porque essa não é a Stephanie. Eu sempre fui uma pessoa mais meiga, uma pessoa mais doce, uma mulher mais com esse aspecto mais acessível e não grosseiro, não intimidador. E aí, quando ele falou isso, nossa, você tá brava hoje? Eu falei assim, eita, peraí, essa não tá sendo eu. E isso acabou. Ah, eu tô olhando ali, que coisa mais linda. As minhas orquídeas estão saindo ali, ó. Que coisa fofa. Mas voltando. E esse nunca foi o meu jeito. E aí, isso é só um dos exemplos que eu lembro de trazer, mas da vida adulta, né? Porque na infância eu passei por poucas e boas, infância barra adolescência. E na adolescência, o que mais fez eu distorcer a minha imagem, eu me desconectar da minha essência, sendo que na verdade eu nunca tinha encontrado de fato a minha identidade, muito menos saber quem eu era, ter tido a minha essência. E isso tem a ver com questão de paternidade, que eu vou falar disso em outro vídeo, não vai ser agora. Eu quero focar realmente nessa questão de moldes, de aceitação, de você se sentir que você não pertence aos lugares que você convive, às pessoas que você convive. E aí, na minha adolescência, eu tive um namorado e esse namorado acabou me traindo muito. E com essa de me trair, eu tive vários traumas, mas isso eu posso deixar também para depois. Mas onde eu quero focar era no que eu fazia durante esse relacionamento. Eu saía com pessoas que eu não queria, eu tinha atitudes que eu não queria, tudo para ser aceita.
E vou te falar uma coisa, pesquisando, eu estudo muito essa questão da neurociência, comportamento, porque a minha área de trabalho na nutrição é comportamento alimentar, eu amo isso, passaria horas falando sobre isso, mas com essa questão do você tentar se encaixar, eu entendi, pesquisando, até fazendo a terapia, que uma das necessidades humanas é aceitação, é se sentir amado, é se sentir pertencido a um grupo de pessoas. Por isso que, se a gente for ver até os animais, exceto alguns, né, algumas espécies, vivem em bando. Nós, humanos, somos espécies que vivemos em bando. A gente precisa se sentir pertencido a um grupo, a alguma comunidade. Por isso que hoje os infoprodutos aqui, o que é infoproduto? É um produto digital. Sempre vende esse aspecto de grupo, de comunidade, de você pertencer, porque isso é uma necessidade humana, uma necessidade enrustida, uma necessidade inconsciente. E aí, como eu não tinha a noção ainda, o entendimento disso, eu vivi tentando me encaixar nesses moldes. Então, eu cheguei a fumar. Eu cheguei a experimentar essas drogas leves, drogas nunca são, né, pesadas ou leves, enfim, droga é droga, mas cheguei a experimentar. Por quê? Porque as pessoas ao meu redor faziam. Ai, que legal, ó, ela fuma cigarro ali, então vou fumar também. E eu fingia, né? Colocava ali, nem tragava, só e soltava, só para me sentir maneira. E quantos de nós aqui, quantas de nós mulheres especificamente, faz essas coisas até hoje, tentando agradar os outros, sem trazer o reconhecimento de que aquilo não me agrada, aquilo não me pertence, aquilo não me traz nenhum tipo de conforto, de benefício, mas eu tô fazendo. Por quê? Por quê? Quero te fazer refletir. Por quê que você tá fazendo o que você tá fazendo, mesmo não gostando, ou mesmo não tendo ou mesmo tendo a ciência de que aquilo não te traz benefício, agrado nenhum. Tudo isso é por conta da nossa necessidade de pertencer, nossa necessidade de agradar. E aí, pegando já nessa fase minha adulta, o que eu mais fiz e o que eu mais errei dentro da minha área profissional, da minha área como nutricionista, foi vestir uma capa, vestir um filtro. Então eu tenho que aparecer impecável, eu tenho que falar num tom de voz X, eu tenho que usar roupa X, porque se eu não aparecer assim, eu não vou transmitir minha autoridade. Eu não vou transmitir o conhecimento que eu tenho. E isso muitas vezes não, todas as vezes, não transmite verdade. Você vive, vou falar de mim, eu vivia querendo que as pessoas se conectassem comigo, me reconhecessem como boa naquela área, por exemplo. Vivia querendo ter essa aprovação. Só que como que as pessoas se conectam com algo que não é verdade? Impossível. Impossível. E aí, com toda essa distorção de imagem para tentar sempre se encaixar e fazer coisas que eu não queria, isso mexe com a autoestima. Então, eu me sentia feia, não me sentia bonita e suficiente o tempo todo, aí para ajudar, tive essas traições. E olha que engraçado, abrindo um parênteses aqui, as mulheres que esse namorado mais me traiu eram mulheres loiras e mulheres que treinavam, tanto que eu treinava na mesma academia que ele e e aconteceu de eu sair da academia, por exemplo, e eu saía e ele ia lá e ficava com outra menina, e no dia seguinte eu ia pra academia e eu sentia que tinha uns olhares, mas não estava entendendo nada, e depois fui descobrir. O que que aconteceu? Eu criei um bloqueio. Criei um bloqueio com a academia. E mais do que isso, eu comecei a foi a fase que eu mais fiquei loira, tá? Vou colocar umas fotos aqui pra você ver. Foi a fase que eu mais fiquei loira. Por quê? Porque loira é que chama atenção. Loira que tem olhares. Loira é a que tem a autoestima melhor. Foi a época que eu mais fiquei loira. E posso falar, agora morena é o momento que eu mais me vejo bonita. Engraçado isso, né? Chegaram a falar pra mim recentemente: "Nossa, mas você tá meio escura, dá uma iluminada nesse cabelo". É, calma aí, espera aí, mas eu tô me sentindo bonita assim? Quem é você pra falar se eu tô escura, se eu tô clara, se eu não tô? Eu gosto assim. E se eu fizer, como eu fiz ano passado, um moreno iluminado pra acender um pouco, vai ser porque eu quis, não pra te agradar, entende? Muito louco isso, né? Mas enfim, voltando lá pra história do namorado. E aí, espera, esqueci. 3 dias depois. Ah, tá. Eu fiquei foi a época que eu mais fiquei loira e foi a época onde eu não consegui treinar.
Eu ia pra academia inconscientemente, tá, não era que eu chegava na academia e obrigatoriamente eu chegava lá e falava assim: "Meu Deus, nossa, as mulheres que estão aqui", não era nada disso. Eu tinha um bloqueio de falar com mulheres mais saradas, por exemplo, que tinham um corpo melhor, eu já olhava e já julgava e falava: "Meu Deus, não posso ter, conversa, amizade com ela", e eu não conseguia ir pra academia, porque eu tinha esse bloqueio inconsciente. E aí eu lembro até que o meu marido, na época a gente ainda era noivo. Na época a gente ainda era noivo. A gente estava dentro do mercado, e aí conversando disso com ele, foi a primeira vez que eu abri realmente esse meu lado mais íntimo, pessoal, e falei pra ele da questão dos traumas que eu tinha passado, com traição. E aí foi nessa, o Diogo trabalha com desenvolvimento pessoal, e aí o Diogo foi e começou a trazer esses questionamentos pra mim. E foi aí que eu tive esse desbloqueio, como você queira chamar, em relação a ter esse conhecimento, que eu não conseguia ter constância na academia, por conta disso, porque inconscientemente o meu cérebro me tirava desse ambiente para eu não me tornar a mulher que me trouxe dor. Entre aspas, é isso. Muito louco, né? Sabe que momento que a ficha caiu de isso não é sobre mim, é eu tentando agradar? Quando eu tive esse desbloqueio no mercado com meu marido, mas aí eu passei a ficar como se fosse com uma antena mais ligada, a gente começa a ficar mais atenta, né, aos sinais, das minhas ações diárias. Então, por exemplo, chegava na academia, via uma mulher lá e já na minha cabeça já, nossa, imaginava mil e uma coisa, não conseguia nem chegar perto dela, ter amizade nem nada. Eu já falava: "Não, calma, isso daqui não é real, isso foi algo que eu passei, mas já tá tudo bem, eu já passei por isso". Eu comecei a racionalizar, essa é a palavra. E aí, com esse tipo de racionalização, você vai caindo na real e vendo que muitas das verdades que você acredita sobre si são verdades fantasiadas, não são verdades concretas. E essas verdades fantasiadas estão presentes na nossa vida a todo momento. Vou te dar um exemplo. Você tá aí com seu marido e seu marido fala que vai, voltar mais tarde hoje do trabalho, por exemplo. Aí você começa a ligar, 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 ele não atende. O que que você vai imaginar? Só tragédia. Aconteceu algum acidente na estrada para ele voltar? Ele tá me traindo? Ele tá com outra? A gente só pensa besteira. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tá 100% focado no sistema de defesa. O nosso cérebro, ele tá sempre preparado para a ação. Então, nunca que você vai achar que você está ligando para ele e ele não atende, é porque ele está em outra chamada, é porque ele está ocupado, o celular está longe, está no modo silencioso, ele não viu. Não, você já vai achar que aconteceu o pior das coisas, que ele sofreu um acidente. Então, pensando nisso, esse tipo de racionalização quando acontecia, e acontece até hoje, né, gente? A gente não é de ferro, todo mundo erra a todo momento, e esse é algo que eu aprendi em terapia, inclusive, que eu vou ter que viver para sempre com esse tipo de conduta. Sabendo que essa Stephanie do passado vai ter momentos, inclusive momentos de gatilhos, que vão vir à tona, e eu, como a Stephanie adulta, a Stephanie curada e transformada, vou ser capaz de acolher essa outra Stephanie ferida, que vão ter momentos de gatilhos, por exemplo, que ela vai aparecer hoje, mesmo anos terem passado, e essa Stephanie adulta vai acolher e saber agora o que eu tenho que fazer. Porque agora eu tenho ferramentas, maturidade suficiente para lidar com as dores que eu passei, porque eu já passei. Entende? Eu não tô sendo traída mais agora de novo, isso aconteceu há anos atrás. Por que que ainda tem gatilhos que fazem eu relembrar, eu viver com aquela dor? Porque não porque não tá, curada, não tá tratada, mas porque é uma memória. E memória sendo boa ou sendo ruim, sempre vai vir na nossa cabeça. Então hoje você, essa pessoa madura que você é hoje, é capaz de acolher esse tipo de sentimento. E o que eu tenho pra te dizer, mulher, se você sente que você é diferente das outras, se você não se encaixa com as outras, peça para Deus do fundo do seu coração, peça para Deus te mostrar quem realmente você é e começa a se firmar sobre a sua identidade. Lá em Gálatas 5, se não me engano, eu vou até conferir e coloco aqui também, fala sobre a nossa identidade em Cristo. Quem somos nós? E o que que é essa identidade em Cristo, no meu ponto de vista? Identidade em Cristo é você, assim como Cristo, saber quem Ele era, de onde Ele veio e qual que é seu papel nessa terra. Fim. Cristo foi rejeitado, Cristo foi acusado, Cristo foi negado. Nossa Senhora! Cristo foi, assim, a pessoa que mais sofreu aqui na terra em relação a essa questão de só querer o bem e ainda assim levar a tapa na cara. Mesmo Cristo, sendo rejeitado, sendo caluniado, sendo apedrejado,
ele foi quem foi e nunca, nunca perdeu a própria identidade dele. Por quê? Porque ele sabia no fundo quem ele era. Então, para o meu ponto de vista ter a identidade em Cristo é saber quem eu sou e quem eu sou para Deus, não é quem eu sou para os homens, não é quem eu sou para o meu marido, quem eu sou para o seguidor no Instagram, não é para quem eu sou aqui que está me assistindo no YouTube, é para quem eu sou para Deus, o que que Deus acha de mim, o que que Deus me vê, o que que Deus quer para mim. Então a identidade já começa aí. E quando eu começo a entender esse tipo de identidade, eu começo a monitorar mais as minhas ações. Então, antes de eu aconteceu um episódio de eu estar passando na rua aqui, na frente do Walmart, e aí eu estava atravessando a rua, veio um carro assim, e o farol fechou e eu estava atravessando, e ele brecou bem em cima de mim, tipo, eu estava aqui, o carro estava aqui, eu estava com meu marido. Aí eu parei assim na hora, olhei pra ele, tipo assim, e fiz assim, sabe? Tipo, e aí, tá tipo louco? Aí o Diogo, o que que é isso, Stephanie? O Diogo me repreendeu ali na hora. O que que é isso, Stephanie? Você nunca fez isso? Ele não te atropelou, ele não machucou você, ele fez assim com a mão, pedindo desculpa e você age desse jeito? Nossa, na hora, o meu coração, como meu marido diz, um coração ensinável, na hora assim, eu falei assim, amor, você tá certo, não agi legal. Então, você começa a vigiar mais os seus comportamentos quando você se assemelha, quando você quer parecer cada vez mais semelhante com Cristo. Por quê? Porque a sua identidade está firmada nele, como eu falei. Então, uma coisa leva a outra. E aí você começa a mudar suas condutas, os seus comportamentos de forma tão leve, tão natural, que você fala assim: nossa, como eu mudei? E as pessoas começam a ver que você mudou. E aí entra algo que é: as pessoas veem que você mudou e elas ou se afastam ou elas se aproximam. E tá tudo bem. Se elas se aproximarem, glória a Deus, Senhor. Se elas se afastarem, deixa aí. Não tenta se remoldar para só você querer ter aquela pessoa na sua vida. Se ela tá se afastando porque você mudou e você mudou para melhor, deixa ela aí. Abre mão. Abre mão de pessoas, abre mão de ambientes, isso vai acontecer. Nossa, como aconteceu comigo? Caramba, eu tive que trabalhar em terapia com essa questão que as minhas amizades mudaram. Amizades que eu tinha desde a época da escola, por exemplo, e hoje não fazem mais sentido para mim e nem para elas. E tá tudo bem. Por quê? Porque a gente evolui, a gente muda. E tem algo melhor do que isso, gente? Meu Deus do céu, do que mudar? É muito gratificante. A gente tem medo de mudança porque a mudança é novo e o novo ele é desconhecido. Só que a partir do momento que a gente se permite viver esse desconhecido, nossa, a gente descobre outras facetas nossas. É muito bom isso. Se eu pudesse deixar uma única frase para uma mulher que está querendo caber, por exemplo, uma pessoa que está querendo caber ainda, está nessa busca de caber, assuma seu papel no trono. Por que no trono? Porque um rei, ele vai liderar, só que não agradando a todos. Assim foi com Jesus. Jesus tinha o poder que tinha, Jesus era quem era, e mesmo assim ele desagradava pessoas, mesmo só fazendo bem. Mesmo só querendo que as pessoas o seguissem para ter acesso ao Pai, que esse é o nosso objetivo final. E mesmo assim, ele foi rejeitado. Então, assim, quem é você na fila do pão? Quem é Stephanie Franco na fila do pão para querer ser aceita por todo mundo, se nem Jesus que é Jesus foi? Então, é isso que eu gostaria de fazer você refletir.